Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Trauma e abdução. A moça que nos conta esse relato diz que fica muito feliz em contar esse relato aqui, porque para ela é um desabafo, que ela nunca teve coragem de contar isso para ninguém, para não ser taxada de louca. Ela tem 47 anos e a vida inteira ela teve contato com o sobrenatural. Mas isso que ela vai contar aqui foi a pior coisa que já aconteceu com ela e que a deixou com trauma, a ponto dela não conseguir mais dormir sem ter uma luz acesa, desde quando isso aconteceu com ela. Ela mora no interior de Goiás, tem filhos e um neto. Ela trabalha muito, cuida da família dela e acha que pode se considerar uma pessoa séria. E pode jurar que o que ela vai contar agora é a mais pura verdade. Tudo aconteceu há alguns meses atrás. Ela chegou do trabalho e, como sempre, cuidou da casa, fez janta, jantaram, ela foi tomar um banho e foi se deitar. Ela conta que não assiste televisão, ela sempre acessa a internet para saber sobre o mundo lá fora, sabe? As notícias e tudo mais. Só que esse dia ela estava muito cansada e, apesar da dificuldade que ela tem para dormir, que ela sempre tem dificuldade para dormir, nesse dia ela deitou e apagou. Dormiu assim, ó. E de repente ela acordou e ela não sabe a hora que ela acordou, mas acordou com os cachorros ganindo. Aí ela conta que tentou se levantar e não conseguiu. Foi muito estranho. Diz que naquele momento ela não sentia nem frio nem calor. Ela podia ver todo o quarto dela, mas ela não conseguia se levantar da cama, ela não conseguia nem se mexer. Ela não conseguia também falar. Era como se ela tivesse dopada, como se ela tivesse anestesiada, porque nem medo ela sentia. De repente ela olhou para o lado esquerdo e viu luzes vermelhas em forma de túnel. E naquele momento ela percebeu o que estava acontecendo. Olhou para a direita e viu 3 seres. E eram daqueles que chamam Greys. Eram 2 maiores e um menor. Sem falar nada, ela percebeu que eles a observavam e em pensamento ela pediu para que eles não a machucassem. E eles responderam também em pensamento que se ela quisesse, ela poderia ir mentalmente para outros lugares, enquanto eles faziam as suas experiências. Nessa hora ela conta que estava com muito medo e disse que não queria ver nada. E quando ela olhou para o quarto novamente, ela viu que não estava mais na cama dela, não estava mais no quarto dela. Ela olhou por uma pequena janela e percebeu que eles estavam levantando voo, ao mesmo tempo que ela reconheceu as imagens das plantações de eucalipto que ficam ali ao redor da cidade dela. E ela perguntou se outras pessoas podiam vê-los ali naquele momento. E eles responderam que as naves deles têm por fora um sistema de giro muito rápido que não é possível ser visto por olhos humanos. Na hora ela nem ficou pensando nisso, ela estava com muito medo. Enfim, ela pediu para eles que o que quer que eles fossem fazer com ela, que fosse rápido e que ela não sentisse dor, que poupassem o sofrimento dela. Então eles colocaram um aparelho na cabeça e no pescoço dela. E era como se mentalmente ela pudesse ir para outros lugares. E ela foi a um lugar onde uma índia fazia oferendas e pedia para que devolvessem o filho dela. Foi tudo muito rápido e antes que ela perguntasse, eles já responderam que não foram eles que levaram o filho dela. De repente ela sentiu que ela estava na casa dela novamente. Mas ao olhar para o lado esquerdo, ela viu dessa vez luzes azuis. Conta que ainda se sentia entorpecida, mas dessa vez ela conseguiu levantar. Já era de manhã e ela ficou pensando naquilo tudo que aconteceu durante o dia todo. E ela só acreditou que aquilo não foi um sonho porque a filha dela veio perguntar para ela por que ela passou a noite toda com a luz do quarto acesa. Bem, até aquele dia ela conta que gostava de dormir com as luzes totalmente apagadas, porque qualquer iluminação a incomodava. Mas desde aquele dia ela não consegue dormir com a luz apagada. Ela tem medo que tudo aconteça novamente. Fisicamente, ela conta que sentiu até cerca de 1 semana depois, como se fosse dores musculares. Como as que você sente na primeira semana de academia, sabe? Mas também foi só isso.
E ela termina dizendo que fica feliz em compartilhar essa história porque pode ser que alguém se identifique com a história dela. O misterioso quarto de hotel na Alemanha. A moça que nos conta esse relato tem 28 anos e isso que aconteceu foi em 2015, quando ela e o marido estavam viajando pela Europa numa viagem de lua de mel. Então ela conta que depois de muito economizar, de pedir dinheiro como presente de casamento e de fazer algumas pequenas dívidas, conseguiram bancar a tão sonhada viagem. Afinal, só se vive uma vez e convenhamos, poder viajar e conhecer o mundo vale muito mais do que um jogo de panela ou um jogo de talheres. Sendo assim, passagens compradas, eles viajaram no final do ano, em dezembro, para poder passar Natal e Ano Novo na Alemanha e ver as lindas feirinhas que acontecem nas praças das cidades e ver a neve pela primeira vez também. Bom, chegaram em Milão, na Itália, dia 22 de dezembro e de lá eles foram para Munique, na Alemanha, parando em algumas cidadezinhas assim de vez em quando para trocar de trem e para passear também, né, ficando em hostels pelo caminho, para não estourar o orçamento da viagem, não é mesmo? Chegaram em Munique no dia 24 de dezembro e foram direto para o hotel que seria a base deles pelo resto da viagem, para deixar ali também as malas e sair para explorar o lugar e brincar na neve como bons turistas dos trópicos, não é mesmo? Não habituados a baixas temperaturas. E que baixas, diz que quase congelaram. Enfim, fizeram o check-in num hotel X, que era daqueles bem modernos, que tem os quartos bem pequenininhos e é tudo embutido. E o quarto deles ficava no quarto andar, que era no final de um corredor curto. Nesse corredor, numa ponta, lá o último quarto era o quarto deles e na outra ponta do corredor ficavam os elevadores. Ou seja, quem estivesse na frente dos elevadores podia ver a porta do quarto deles. E ao entrar para deixar as malas lá, ela reparou que na parede do fundo do corredor, ou seja, ao lado da porta do quarto deles, havia um mapinha do hotel, indicando a planta do andar e as saídas de emergência. E ela lembra bem que pensou assim, tipo, o corredor é minúsculo, é óbvio que a saída de emergência deve ser aqui, tipo, não tem muito para onde você correr, era pequenininho. Bom, então eles deixaram as malas dentro do quarto, saíram e chamaram o elevador. Nesse momento ela percebeu que esqueceu o cachecol no quarto e como, assim, ele era absolutamente necessário, ela voltou para buscar. Então ela encostou o cartão-chave na porta e entrou. E nesse momento ela conta que sentiu até vertigem ao notar que não tinha mais nada dentro do quarto do hotel. Absolutamente nada. Nem a cama, nem os móveis embutidos, nem os quadros na parede, nem cortinas nas janelas, muito menos as malas deles. Nada. Havia apenas algumas marcas no carpete, como se tivesse algum dia algum móvel pesado ali em cima, sabe? Ficou a marca no carpete dos móveis, mas não tinha nada. Ela conta que deu um passo ainda para dentro do quarto para ter certeza que realmente tinham tirado tudo dali e constatou isso, que não tinha mais nada, que tudo foi retirado. Como quando vendemos os móveis no The Sims. Então ela pensou que só podia ter entrado no quarto errado, porque não era possível eles terem se afastado do quarto em menos de 1 minuto, retornar ao mesmo e não ter mais nada ali dentro. Não, entraram em quarto errado. Ela entrou, né? Ainda mais porque se tratavam de móveis, né? E na maioria deles embutidos na parede. Como que tira isso? Aí ela saiu do quarto, fechou a porta com a certeza de que ela estava no quarto errado. Apesar de o mapinha do andar estar bem ali do lado, que ela tinha reparado um pouco antes, e do número no envelope do cartão-chave ser o mesmo número do quarto que estava realmente ali. Enquanto isso, o marido dela segurava a porta do elevador e apressou ela para voltar logo. E ela perguntou para ele qual era mesmo o número do quarto que eles estavam. Diz que para você ter uma ideia de como o elevador era perto da porta. E aí ele respondeu rindo, é esse aí mesmo, uai.
né? E ela começou a tentar abrir outros quartos com aquele cartão, só para ter certeza que o cartão não abria outras portas, e nenhuma abriu. Aí o marido dela foi ao encontro dela, pegou o cartão da mão e foi abrir o quarto deles. Pôs o cartão lá e abriu a porta. O mesmo quarto que ela tinha acabado de sair, não tinha nada lá dentro. E no que eles entraram, tava tudo lá, tudo. E ela conta que teve até uma vertigem de novo. Estava tudo lá, os móveis, o cachecol dela em cima da cama. Até hoje eles não sabem o que aconteceu. Perguntaram na recepção se havia algum quarto no andar deles que estava em reforma ou algum que estava sem móveis, mas a recepcionista disse que não. E disse que deve até ter achado que eles eram um pouco malucos assim pela insistência. E ela se pergunta, será que ela teve um vislumbre de outra dimensão? Foi uma falha na Matrix? Ou os móveis foram dar uma voltinha em Sete Além? O que aconteceu? O chinelo virado. A moça que nos conta esse relato diz que na véspera de Natal de 2017, logo de madrugada, ela acordou, ela não conseguia dormir direito. Acordou várias vezes assustada, se sentindo observada. Diz que foi uma noite péssima. E de manhã, lá pelas 7 da manhã, ela estava dormindo, quando de repente acordou com 3 batidas na porta do quarto. Levantou assustada, mas viu que todo mundo estava dormindo. Não era possível alguém ter batido na porta do quarto. Mas tudo bem, ela voltou a dormir, esqueceu do acontecido, afinal podia ser coisa da cabeça dela, ela não teve uma noite muito boa, né? Ela levantou então por volta das 10 horas da manhã, os pais dela tinham saído para fazer compras. O noivo dela estava lavando o carro na casa do irmão dela, que morava ao lado da casa dela, e ela estava sozinha dentro de casa, e como de costume, foi arrumar a casa. E a mãe dela tinha deixado o chinelo no meio da copa, então ela calçou o chinelo da mãe para poder arrumar a casa. E ela começou a arrumar o quarto dela, quando percebeu que o chinelo dela estava de cabeça para baixo, ele estava virado. Imediatamente ela já acertou e arrumou o chinelo ali, porque diz que não presta deixar o chinelo virado, né? Diz que a mãe morre, dá má sorte, enfim. Logo em seguida que ela arrumou o chinelo ali, ela se virou para a prateleira do quarto dela, arrumou alguns brincos, pegou algumas coisas. No que ela virou de volta para o chinelo de novo, ele estava novamente virado, de boca para baixo, né? Virado de ponta cabeça, não sei, caçola para cima, assim. Foi questão de segundos que ela virou para a penteadeira, pegou os brincos e voltou a olhar. Como ela tinha certeza que ela tinha acabado de arrumar aqueles chinelos direitinho e eles viraram de novo, ela saiu correndo da casa desesperada e foi contar para o noivo dela o que aconteceu, chorando. Aí ele a acalmou e foi até a casa para verificar o que estava acontecendo. E ela conta que tinha medo dele chegar no quarto e o chinelo tá direitinho lá, virado corretamente como ela tinha deixado, né? Medo dele achar que ela estava imaginando coisa. E medo dela também, porque ela sabia que ela tinha arrumado o chinelo, né? Viu? Sabia que ele tinha virado, enfim. Quando o noivo dela chegou na porta do quarto, imediatamente ele deu um passo para trás. Ela conta que estava na porta da sala. E aí ele perguntou para ela: como foi mesmo que você deixou o chinelo? E ela, já assustada, respondeu: virado, por quê? Ele tá na posição certa? Quando, para surpresa dela, ele respondeu: não, ele tá em forma de cruz, um em cima do outro. Ela saiu correndo em prantos, porque agora ela tinha certeza, ela não estava sozinha ali mesmo. E tinha certeza que aquilo não era coisa da cabeça dela. O chinelo ficou em 3 posições diferentes. E o noivo dela saiu da casa dela arrepiado. Ela esperou a mãe dela voltar. E aí a mãe dela foi no quarto dela, fez uma oração e depois disso nada mais aconteceu. Mas ela disse que foi um dos dias mais assustadores da vida dela, com certeza. E por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!